Bom dia! Fim de semana e o passeio de muita gente é ir ao cinema. Pois hoje o meu Paraná também visita a sétima arte. Vamos falar dos filmes produzidos aqui no nosso estado. Daqueles documentários em preto e branco do início do século passado até as produções atuais, que têm vencido grandes festivais Brasil afora. Uma história quase tão antiga quanto a própria história do cinema. O ano era 1907. Numa filmagem que já se perdeu, mas que seguia o estilo desta, o comerciante e fotógrafo curitibano Aníbal Requião registrou as primeiras imagens em movimento no Paraná. Segundo a pesquisadora, Aníbal Requião rodou mais de 300 filmes curtos. Mas a película usada na época era de nitrato de celulose, material menos resistente que o acetato, adotado décadas depois e usado até hoje. Quase todas as filmagens se perderam. Há apenas 4 preservadas. Poucas, porém preciosas. São documentos raros de uma Curitiba ainda sem prédios e dos meios de transporte, dos costumes da época. Este filme de 1910 mostra a agitação no centro da cidade durante o carnaval. A população bem vestida à espera do desfile. Homens de chapéu, mulheres usando as sacadas como camarotes. E meninos de calças curtas mais interessados na lente curiosa virada para eles. Não fossem essas imagens e as que foram captadas por outros 2 curitibanos no início do século passado, dependeríamos apenas de fotos para saber como viveram nossos avós e bisavós. No século XX, cenas do cotidiano incluíam desfiles militares e treinamentos de soldados nos arredores da cidade. Outro curitibano, João Batista Groff, registrou muitas dessas manobras. Com 21 anos, ele começou a filmar, que foi uma máquina deixada na loja que ele tinha para ser comercializada. Então ele pegou essa máquina e foi experimentar aqui na cidade filmando. E há um terceiro nome, Arthur Rogue, entre os pioneiros do nosso cinema, que tinha também uma noção muito forte de cultura nacional. De tudo que filmou, esta sequência é a mais importante. Pátria Redimida é o único registro filmado da Revolução de 1930. Numa época em que a televisão ainda não existia, o paranaense garantiu à posteridade imagens do movimento militar que levou Getúlio Vargas à presidência da República. Pátria Redimida acaba sendo um divisor de águas no cinema. A voz já chegava às telonas. A nova fase, aliás, atrapalhou os planos do terceiro entre os precursores do nosso cinema. A fase que se seguiu ao cinema mudo estende-se por mais 30 anos. Segue com documentários, só que agora falados. No fim dos anos 60, a terceira fase, já com longas de ficção. Armando Ribeiro Pinto, Sérgio Bianchi e Silvio Bach, atuante até hoje, comandam as maiores produções. Neste período, o cinema ainda era pouco organizado como indústria. Não havia associação de classes, nem cursos para a formação de profissionais. Sequer preocupação estatal em preservar o que era produzido. Produzir filmes para a telona é mesmo tarefa árdua. A falta de incentivo dos anos 90 foi pontual, mas os diretores de todos os tempos sempre enfrentaram outro grande empecilho. O lado ingrato das produções locais é a dificuldade de atingir o público. Como é praticamente impossível competir com as grandes produções estrangeiras, os filmes paranaenses ficam, na maioria, restritos a festivais. Mas em espaços como este onde eu estou, é possível conhecer o que de melhor nossos cineastas produziram. A sala é mantida por um apaixonado por cinema. Ele, que ficou conhecido como o dono da primeira locadora de vídeo do sul do país, cuida agora, além da locadora, das sessões corridas gratuitas que promove diariamente. Aqui há espaço para filmes que venceram festivais, alguns que não passaram nos cinemas dos shoppings, películas antigas. E ele ainda empresta, sem cobrar nada, filmes que não estiveram em circuito comercial para os clientes da locadora. São pílulas, são pequenas doses, né? A única oportunidade que eles têm. Embora o letreiro que eles desejem não seja esse, mas melhor esse do que nada, né? Eles estão expostos aqui para estudantes,
para as pessoas que querem seguir a carreira de cineasta, e assim que começa. Hein? O pequeno cinema, com sessões gratuitas, o empréstimo de filmes em vez do aluguel, são ensaios de uma nova era de exibição. E no fazer filmes, há uma novíssima fase a pleno vapor.